Olá, eu sou Ciro Jorge e esse é o Bloco de Debates, onde ideias diferentes se encontram. E hoje o tema é Direitos Humanos. Será que o Brasil está respeitando as leis internacionais de direitos humanos? Para discutirmos esse assunto, temos a honra de receber ele que é meu amigo, advogado, Dr. Leonan Machado. Doutor, seja bem-vindo ao Portal da Cidadania. É um prazer estar com você aqui hoje para debatermos esse tema que é super importante, por isso merece a nossa atenção e de toda a sociedade. Exatamente, falou muito bem, doutor. Doutor, para começar, me diga uma coisa. O senhor acha que as leis de direitos humanos estão sendo cumpridas no Brasil? Olha, nós estamos evoluindo bastante, mas ainda tem muito o que avançar. Nós estamos longe de garantir moradia para todos, acesso à educação de qualidade e à saúde. Hoje é comum as ações no judiciário pedindo que seja pago remédio, que consiga leito em hospitais, que abram creche. Essas ações não deveriam existir. As políticas públicas deveriam ser encaminhadas pelo próprio executivo e o judiciário não deveria ter necessidade de interferir da forma como ele vem interferindo nessas políticas públicas. Doutor, o senhor falou sobre políticas públicas, né? E o que nós vemos hoje no Brasil é uma imensidão de presos. O sistema penitenciário no Brasil não funciona e são presos que estão em condições, além de estarem em condições precárias, estão sendo sustentados pela própria população. Então o que a gente vê muitas das vezes é o povo brasileiro deixando de ser amparado pelas políticas públicas em detrimento dessas pessoas, desses marginais. O que o senhor pensa sobre isso? Então, aí que vem um ponto. Os presos estão em condições precárias, você mesmo afirmou isso. Se eles estão em condições precárias, já vislumbramos aí uma violação aos direitos humanos, porque eles não deveriam estar em condições precárias. Eles deveriam estar lá dentro em condições dignas, em processo de ressocialização. Na medida que eles não estão em processo de ressocialização, nós já vislumbramos aí uma violação aos direitos humanos. Então não é que seja em detrimento da população. O governo faz escolhas, sim, porque os recursos são escassos, mas para o sistema carcerário, no sistema carcerário deve haver investimento, assim como deve haver investimento na saúde, assim como deve haver investimento na educação, no acesso à moradia às famílias de baixa renda, e saneamento básico, todas as questões essenciais, necessárias para uma vida digna de todos. Há solução. O que falta é vontade de fazer diferente. Por exemplo, e não é utópico, tem um presídio em Minas Gerais que chama ATAI, situado em Itaúnas. Lá dentro, o curso do preso é menor do que de um presídio comum. Lá dentro, a comida é boa, a limpeza é excelente e o índice de recuperação é de 90%. Ou seja, somente 10% daqueles presos voltam a delinquir. Então, o que está errado? O que está errado é a nossa mentalidade? O que está errado é o trabalho que vem sendo feito nessas instituições? Acredito que seja, então, a forma de como tem sido feito o trabalho dentro dessas instituições. Porque se em Itaúnas funcionou, por que não pode funcionar nos outros lugares? Doutor, diante das circunstâncias que nós vivemos hoje na realidade brasileira, o que a gente mais vê é o cidadão de bem preso dentro de casa e o marginal solto em prol dos direitos humanos. Os direitos humanos, o grupo que defende os direitos humanos, é o primeiro a defender esse marginal. Um exemplo disso a gente teve com aquele caso daquele menino que foi amarrado no poste, em que acredito que de forma não tão assertiva uma jornalista levou isso para a televisão, dizendo que quem quiser defender aquele marginal, que adote e o levasse para casa. Mas acredito que esse é o sentimento de toda a população brasileira. A gente está tão indignado
com a violência que a gente vê nos dias de hoje, que muitas das vezes, como resultado, a gente vê, na maioria das vezes, o marginal com muito mais direitos humanos do que o próprio cidadão de bem, não é verdade? Não é que o marginal tem mais direitos humanos do que o cidadão de bem. O marginal, ele está, como foi denominado, aquele cidadão, aquela pessoa, ele está tendo os seus direitos violados. Então a sociedade quer fazer simplesmente que as leis sejam cumpridas. E não somos nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos, como foi feito. Existem leis para isso. Acontece que, da mesma forma que aquele que delinquiu vai ser punido, e que deve ser punido dentro das leis, é isso que os direitos humanos defende e quer que seja aplicado. Esses defensores querem que aquele que delinquiu seja punido dentro do que está previsto na legislação. Doutor, tudo na teoria é muito lindo. O mundo ideal, ele é o mundo dos sonhos. Só que na prática, é tudo muito diferente. Enquanto o cidadão de bem está preso em sua casa, o marginal está solto, nas ruas, sendo defendido por esse grupo dos direitos humanos. Os direitos humanos têm defendido muito mais o marginal do que o próprio cidadão de bem. É o que a gente vê por aí, é o que a gente vê nos jornais, é o que a gente vê na televisão. E eu vejo que muitos desses defensores dos direitos humanos andam de carro blindado pelas ruas. Eles estão sempre defendendo os marginais, estão sempre dizendo que eles, obviamente que eles também são seres humanos, mas eles chegam a condenar a ação da polícia, que está justamente com o objetivo de nos defender desses marginais. Eles chegam a questionar o trabalho da polícia, defendendo esses marginais em favor dos direitos humanos. E muitos desses defensores dos direitos humanos não estão na favela convivendo com as pessoas da comunidade. E quando vão até lá, vão com segurança, vão com carro blindado, não estão presenciando o que o verdadeiro trabalhador brasileiro presencia todos os dias. O senhor não acha? Concordo, mas acontece que defender os direitos humanos não significa que eles aprovam a conduta que essas pessoas estão tendo, que essas pessoas que estão agindo à margem da sociedade estão tendo. Eles defendem porque desejam e acreditam que há possibilidade de mudança. Não significa que eles aprovem essa conduta. Ao contrário, eles reprovam esse tipo de conduta e querem reinserir essas pessoas dentro da sociedade, para que todos possam conviver em harmonia. De que forma que os direitos humanos poderiam ser cumpridos e respeitados no Brasil? Então, deve haver uma parceria entre a sociedade civil, o Estado e as empresas. E as empresas entram de que forma? Até então elas tinham a obrigação de proteger, respeitar e reparar os direitos humanos. Isso é consenso entre todos. Só que elas podem ir além. Elas podem ter prestações positivas. E isso não inviabilizaria a atividade econômica delas. Se o Estado, em contrapartida, concedesse créditos, diminuísse a carga tributária, o que seria bom num país em que a corrupção se tornou institucionalizada. Então o dinheiro deixaria de ir para o Estado, com os tributos, e passaria direto seria revertido direto em benefício da sociedade. Por exemplo, se todas essas empresas fossem obrigadas a proporcionar um plano de saúde para os empregados e a família dele, o Estado já se desoneraria do papel de manter a saúde. Se fosse obrigado a manter creches, da mesma forma, o Estado estaria sendo desonerado. E se essas grandes empreiteiras que ganhassem licitações fossem obrigadas a construir casas a preço de custo, sem margem de lucro nenhuma, e essas casas fossem vendidas às famílias de baixa renda, o
problema de falta de moradia no nosso país também diminuiria. E essas casas seriam vendidas de que forma para as famílias de baixa renda? Pelos programas sociais do governo, Minha Casa Minha Vida. Mas eu não estou falando aqui de pessoas que ganham 3 salários mínimos, como o programa Minha Casa Minha Vida abrange. Estou dizendo pessoas que ganham 1 salário mínimo mesmo. Pessoas que não poderiam comprar a casa ou uma casa se não fosse dessa forma. Então que, portanto, se elas não podem comprar, elas não vão estar tirando lucro de empreiteira nenhuma. E como a empreiteira também já vai estar lucrando com a obra do governo que ela ganhou na licitação, seria uma contrapartida. Ela lucra e ao mesmo tempo promove os direitos humanos. E por que não isentá-la de algum tributo? Ou então diminuir a carga tributária, se não isentar totalmente? É possível fazer isso sem inviabilizar a atividade econômica, sem aquela mentalidade de que a empresa é criada para dar lucros, somente lucros, e que não pode fazer, dessa forma estaria fazendo caridade, e então o empresário quebraria. Doutor, chegamos a um denominador comum. E esse é o objetivo do bloco de debates, onde ideias diferentes se encontram. Porque é justamente através de opiniões diferentes é que a gente aprende ainda mais, não é verdade? E é por isso que eu queria te agradecer pela presença, por ter enriquecido o nosso programa. Eu te agradeço pelo convite. Muito obrigado, contribuiu demais e acredito que, tomara que nós tenhamos outras oportunidades. Acredito que todo mundo tem aprendido bastante com todas essas colocações. E você também, você aí também está convidado. Seja sempre bem-vindo ao Portal da Cidadania. E este programa é um tributo ao nosso amigo Guilherme Fonseca, Bilo Galo, David Batista, dezenas de nomes que representam uma pessoa cheia de brilho, uma pessoa iluminada, que adorava debater e tinha a troca de ideias como seu hobby favorito. E ele deve estar muito orgulhoso da gente neste momento, não é verdade? Certamente. E além de ter as ideias, ele debater, ele gostava de colocar em prática, ele buscava soluções, ele era muito proativo. Ele não ficava só no campo das ideias. Isso é uma característica dele que era admirada por todos. Ele colocava as ideias em prática. Exatamente. E era por isso, justamente por isso, que ele contribuía muito para a construção de um Brasil muito melhor de se viver. E ele deve estar muito orgulhoso da gente aqui, agora, nesse momento, por estar fazendo algo que ele gostava tanto. É por isso que eu te agradeço também por ter participado dessa linda homenagem que a gente está fazendo ao nosso amigo. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite. E você também, sejam sempre bem-vindos e até a próxima.